Nos últimos anos, o mundo cristão tem visto um forte movimento religioso voltado para uma prática cristã fora das igrejas. Uma nova maneira de pertencer a um grupo de cristãos sem estar ligados a uma organização institucional, com membresia, estatuto, recolhimento de dízimo, etc., procurando de certa forma purificar a Igreja de Cristo. Encabeçado por cristãos sinceros e com bons propósitos, esse movimento aproveita a facilidade proporcionada pela internet para difundir suas ideias, compartilhar experiências, estudar a Bíblia, etc. É um movimento composto por cristãos que saíram de diversas religiões que, de certa forma, sentiram-se enganados, desiludidos ou simplesmente entenderam que não precisam estar ligados a nenhuma organização religiosa para serem salvos. Então, ali você encontra ex-batista, ex-testemunha de Jeová, ex-Assembleia de Deus, ex-mormon, ex-presbiteriano, ex-maçom, etc. É um movimento bem eclético. Tem pessoas de todos os tipos e de todas as religiões, mas eles não têm um presidente, muito embora possua algum tipo de liderança. Não tem um corpo de doutrina que seja somente deles. Não possuem unanimidade de crença. Assim, muitos acreditam que a alma é imortal, outros não. Uns acreditam na Trindade, já outros não. Mas, basicamente, todos acreditam em Jesus como Salvador e a Bíblia como fonte de fé. É um movimento que está fazendo algum barulho na internet, redes sociais, etc. Agora, sem emitir nenhum juízo de valor, pois não queremos aqui condenar nenhum desses cristãos, mas gostaríamos de emprestar esse fenômeno como um exemplo de como surgiu a Igreja Adventista. Bem, Deus sempre teve seu povo aqui na Terra, mesmo em tempo de pouca luz. Mas a promessa divina para os últimos dias é de muita luz, como o sol do meio-dia. Assim, após o período de trevas da Idade Média, a luz do conhecimento da palavra vem aumentando progressivamente a cada movimento. Segundo a profecia de Daniel, após o período de tempo compreendido pelos 1260 anos, o conhecimento daquelas profecias seria revelado ao mundo. Então, após a Reforma Protestante, a luz do conhecimento começa a aumentar. Primeiro com a justificação pela fé, depois com o batismo por imersão, depois seguido pela paz ao aceitar Jesus Cristo, até então chegarmos em 1840, quando Guilherme Miller, um pregador batista, descobre no livro de Daniel a profecia das 2300 tardes e manhãs. Segundo seu cálculo, o fim desse período se daria em 1843, e a purificação do santuário seria a volta de Cristo aqui na Terra. Essa mensagem, então, foi pregada em várias igrejas e assim iniciava o movimento millerita, que logo se transformaria no movimento adventista e bem depois na Igreja Adventista. Naquela época, uma moça da Igreja Metodista ouviu essa mensagem e juntou-se ao grupo. Assim, Ellen Harman se casaria mais tarde com Tiago White e se tornaria Ellen White, uma cofundadora da Igreja Adventista. Então, lá no começo do movimento, não havia a preocupação em se ter uma igreja formada, com um corpo de doutrinas, um edifício, uma sede, etc. Não existia uma organização institucional. Era puramente um movimento religioso voltado à pregação da iminente volta de Jesus. Então, esse movimento era composto por gente que acreditava em batismo por imersão e outros que não. Havia pessoas que acreditavam na Trindade e outros que não acreditavam na Trindade. Não era uma igreja com estatutos, normas, etc. Era somente um movimento religioso preocupado em pregar a volta de Cristo. Dessa forma, esse movimento era composto por crentes da Igreja Batista, Metodista, Presbiteriana, Luterana, etc. Enfim, todas as organizações cristãs que existiam naquela época, que era mais de 300, e cerca de 200 pastores de diversas religiões, com grande parte de sua membresia. Aproximadamente 50.000 pessoas se converteram a esse movimento.
Então, hoje pregavam em uma igreja, amanhã em outra e assim por diante. Era um movimento que levava esperança e assim muitos aceitaram essa mensagem de todo o coração, pois todos queriam se salvar. Então, nessa fase, o movimento recebeu milhares de crentes de vários tipos e de todas as religiões existentes naquela época. Aproximadamente 1 milhão de pessoas foram alcançadas e ficaram esperando para ver no que daria, mas somente 50 mil se converteram. Bom, dentro desse movimento estavam os mais variados tipos de cristãos possíveis, com todas as suas diferenças de crenças, mas unidos por um só ponto: a volta de Jesus. Então, lá no começo do movimento adventista, havia maçons? Sim, é muito provável que sim. Talvez muitos até. Pois nessa fase não havia igreja ainda. Era somente um movimento composto por crentes de várias denominações. Como uma igreja devidamente organizada, com um corpo sólido de doutrinas e normas internas, a igreja só veio a existir 19 anos mais tarde. Assim, depois que a igreja se organizou e estabeleceu suas doutrinas e normas internas, ficou claro que não havia possibilidade de nenhum membro pertencer a sociedades secretas nem a sindicatos. A decepção. Por um ajuste de cálculo, pois não existe ano zero, quando se completa 12 meses, temos logo o ano 1 e não o ano 0. A data foi então alterada para 22 de outubro de 1844 e agora sim estava ajustada. No entanto, o evento e o local estavam errados. A profecia de Daniel 8,14 diz que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Miller entendeu que o santuário seria a terra, esquecendo-se de que há um santuário no céu. Assim, em 1844, com a proclamação da primeira mensagem angélica, Jesus começa o seu trabalho no lugar santíssimo, no santuário celestial. Naquele dia, então, muitos comerciantes fecharam as portas do seu comércio. Agricultores não colheram os frutos da terra. Possivelmente, muitas pessoas até jogaram fora o seu dinheiro. Chegou o dia e Jesus não veio. Grande decepção. Assim, como Jesus não veio na data prevista, milhares abandonaram o movimento, alguns continuaram em suas igrejas, outros desistiram da fé. Tamanha foi a decepção. Mas houve um grupo que permaneceu firme no estudo da palavra e descobriu que a profecia se referia ao santuário celestial. Na verdade, essa decepção estava prevista. Em Apocalipse 10, João viu, mas foi alertado a não revelar. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo, a alegria do meu coração. Jeremias 15:16. Come este rolo, e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo. Então comi, e era na minha boca doce como mel. Ezequiel 3, 1-3. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Apocalipse 10, 9-11. O livrinho que na boca era doce como mel e no estômago era amargo, era a palavra de Deus trazendo a mensagem da volta de Cristo, que no início todos amaram, pois era o fim, a solução de todos os problemas. Porém, a parte amarga foi a grande decepção, pela qual
passaram, mas a profecia estava com eles para que, mesmo assim, continuassem firmes e profetizassem a muitos povos, nações e línguas e reis. Agora, será que o povo de Deus alguma vez já sofreu uma decepção? Sim. Quando Jesus morreu, os discípulos ficaram muito decepcionados. Alguns deles até voltaram para suas antigas profissões. Eles esperavam que Jesus os libertasse do jugo romano e estabelecesse seu reino, mas ele simplesmente morreu. Isso foi muito triste, muito decepcionante. Mas no caminho para Emaús, Jesus apareceu sem se identificar a dois deles e explicou tudo, e então eles entenderam que deveriam continuar a missão. Então, o fato de existir uma decepção não invalida a idoneidade do movimento, pelo contrário, somente comprova que é um movimento profético. Então, assim, um pequeno grupo remanescente permaneceu firme em prosseguir seus estudos. Começa assim a fase organizacional que veio a consolidar na criação da igreja 19 anos mais tarde. A bem da verdade, o movimento adventista nunca previu data. Quem previu a data e o evento de 1844 foi Guilherme Miller, pastor batista, e depois da grande decepção, Miller nunca mais previu data alguma. Agora, é bom lembrar que, a despeito de ser um dos fundadores do movimento millerita, Guilherme Miller nunca pertenceu à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como ficou muito triste e humilhado, construiu uma igrejinha nos fundos do seu terreno e adorava ali mesmo até a sua morte, em 1849. Portanto, nunca pertenceu, muito menos fundou a Igreja Adventista, a qual só foi criada em 1863, 14 anos após a sua morte. No entanto, a Igreja Adventista respeita esse pregador que despertou o interesse das pessoas a criarem aquele grande movimento que mexeu com crentes de todas as religiões da época. Muito bem. Então, um dia, uma irmã que era batista do Sétimo Dia falou sobre a guarda do sábado, e após consulta bíblica e a Deus, aqueles adventistas passaram a guardar o sábado e ficaram conhecidos como Adventistas do Sétimo Dia. A despeito das visões recebidas e das mais de 100.000 páginas escritas de todas as doutrinas da Igreja Adventista, nenhuma está baseada nos escritos de Ellen White. Todas as doutrinas da Igreja estão baseadas na Bíblia. 3 pessoas se destacaram na fundação da Igreja Adventista: Joseph Bates, Ellen White e Tiago White. Este era o que fazia as coisas acontecerem. Ele corria atrás, arranjava, levantava fundos, etc. Quando o movimento se tornou uma igreja e se reuniu à primeira conferência geral, ele foi eleito como o primeiro presidente da igreja, mas recusou o cargo, alegando que as pessoas pensariam que ele tivesse trabalhado arduamente para o acontecimento da organização somente para agora usufruir dela como presidente. John Byton foi então declarado o primeiro presidente da Igreja Adventista. Ellen White nunca foi eleita presidente da Igreja Adventista. Hoje, a igreja possui uma rede educacional presente no mundo todo, com milhares de creches, escolas e 65 instituições de ensino superior. Na área da saúde, possui centenas de clínicas e hospitais ao redor do mundo. Loma Linda, uma cidade que possui uma grande concentração de adventistas, é uma das 5 zonas azuis, e isso se deve ao estilo de vida adventista, que inclui basicamente uma alimentação vegetariana, equilibrada, com muita água, luz solar, exercício físico, descanso, confiança em Deus, etc. Possui uma agência de ajuda humanitária que atende vítimas de catástrofes naturais, levando água, colchões, roupas e alimentos a milhares de necessitados em todos os continentes. Possui também um forte sistema de comunicação em diversas áreas, como rádio, TV, websites, mais de 60 editoras espalhadas pelos 5 continentes. Tudo
para levar aos 4 cantos do planeta a mensagem de esperança no Salvador. Ao contrário de muitas religiões que existem por aí, que usam o nome de Jesus somente para atrair a atenção e depois que ganham a confiança da pessoa, passam a ensinar suas doutrinas que de cristãs não tem nada. Na Igreja Adventista, o principal, o centro, o alvo, o objetivo é Jesus. E depois que se ganha a confiança, a pessoa é apresentada a Jesus. Por isso, a Igreja Adventista é odiada por grande parte do mundo protestante, porque ela consegue ver Jesus nos 10 mandamentos, no sábado, como sendo o dono dele, no regime alimentar, no cuidado com o corpo, com a saúde, com a mente, enfim, em todas as áreas da vida. Hoje, a Igreja goza de um certo respeito perante a sociedade ainda, enquanto as leis que obrigam a desonrar a Deus ainda não estarem em vigor. Mas, a despeito da iminente situação de adversidade que se avizinha, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus tem guiado o seu povo. E para uma grande parte do mundo protestante, ela é de fato um grande incômodo. Por isso, a chamam de seita, pois os ensinamentos adventistas são baseados na Bíblia e, como tal, são uma constante reprovação aos seus ensinamentos. A própria Bíblia é muito clara: o dragão odeia a igreja remanescente. Mas a profecia que temos para estes últimos dias é que milhares se converterão num só dia. Agora, do jeito que as coisas andam, não sabemos se amanhã ela ainda terá esse nome, mas o importante é que os que fazem parte desse grande movimento, que ainda não acabou, continuem com as 2 características da Igreja de Deus. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o espírito de profecia.